Sejam todos muito bem-vindos à palestra Formação Continuada para Professores de Inglês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Instituto de Desenho Instrucional pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui compartilhando experiências com vocês. Meu nome é Ítalo Rangel, sou mestre na área de Tecnologias Educacionais pela Universidade de Manchester, ex-bolsista do programa Chevening Scholarships e também sou especialista em Design Instrucional pelo Senac SP. Como primeira formação, tenho o curso de licenciatura em Letras com Inglês pela Universidade do Estado da Bahia. Sou autor de alguns projetos envolvendo o uso de novas tecnologias na educação, principalmente as tecnologias de realidade aumentada, como, por exemplo, a Exposição Interativa de Realidade Aumentada, RA, que visa difundir essa tecnologia para a comunidade escolar aqui da região. E o projeto Além das Vozes, que visa criar alternativas para que os alunos surdos possam participar das atividades escolares e acadêmicas com mais autonomia, né, através do uso das novas tecnologias. E eu aproveito a oportunidade para convidá-los a conhecer um pouco mais sobre esses projetos e sobre o uso da RA na educação na palestra que eu apresentei na quarta CONAD. Vocês podem depois procurar pelo título da palestra, né, no mecanismo de busca do YouTube ou procurar a playlist da quarta CONAD aqui mesmo no canal do Instituto de Desenho Instrucional. O título da palestra é Criando Experiências Interativas em Realidade Aumentada com o Metaverse Studio. Bom, atualmente eu sou colaborador da Secretaria Municipal de Educação do município de Serrinha, na Bahia, onde idealizei o programa Together We Can, também conhecido como TWC, né? Algo como Juntos Nós Podemos, em tradução livre. E é justamente essa experiência que nós tivemos com o programa Together We Can que nós iremos compartilhar aqui com vocês hoje. A palestra está dividida em 3 partes, então na primeira eu vou apresentar o que é exatamente o programa e como o plano de ação foi desenhado inicialmente. Em seguida, veremos como foi a aplicação do programa na rede pública do município de Serrinha, a recepção dos professores e os principais desafios que encontramos. Na última parte da palestra, iremos compartilhar algumas dicas que podem ser consideradas no planejamento de futuras formações, né? Tudo com base nos principais aprendizados que nós tivemos aqui em Serrinha. Vamos então para a primeira parte, né? Conhecendo o programa. Bom, o Together We Can é uma proposta de formação continuada e aperfeiçoamento para professores de inglês, que foi apresentada para a Secretaria Municipal de Educação de Serrinha. A concepção do programa surgiu a partir das minhas próprias experiências enquanto aprendiz do idioma e também professor. Então eu procurei fazer com que o programa fosse acolhedor, justamente por entender as dificuldades que os professores de inglês da rede pública em geral enfrentam. E conhecendo a realidade e o desafio que é ensinar inglês nas escolas públicas, eu resolvi contribuir com este projeto para que a médio e longo prazo nós possamos ter uma melhora significativa no ensino da língua. Na minha concepção, o primeiro passo é investir na valorização desse profissional que está ali na linha de frente com o aluno, e uma das principais formas de se fazer isso, né, ou pelo menos uma das formas, é através da formação do professor. Aqui em Serrinha, a proposta foi muito bem acolhida pela Secretaria de Educação e foi oferecida aos professores, né, através das coordenações dos anos finais e da EJA. O objetivo do programa é o de fortalecer as habilidades comunicativas dos professores de inglês para que eles possam ir para a sala de aula com mais segurança, com mais confiança em relação ao idioma, em relação às suas práticas pedagógicas e sabendo que eles têm uma rede de apoio com a qual contar. Estabelecer essa rede de apoio é muito importante, pois é comum encontrar professores que perderam já o seu propósito em sala de aula, que já estão desmotivados por vários motivos, né? Pois lidam com salas de aulas bem numerosas, com estrutura física muitas vezes inadequada, recursos tecnológicos bem limitados também. Né? O professor que trabalha em mais de uma instituição, até mesmo em cidades diferentes,
que ainda precisam dar conta do planejamento das aulas, da elaboração de atividades e avaliações, precisam estar atualizados em suas áreas de atuação, né? Além de tentar manter uma vida pessoal ali minimamente equilibrada, só para citar alguns pontos. Então, pensando nessa realidade do professor, o Together We Can surgiu com essa proposta de ser também uma rede de apoio para que o professor do município se sinta acolhido. Felizmente, aqui no município de Serrinha, a gestão municipal, junto à Secretaria de Educação, tem demonstrado muita preocupação em relação à melhoria da qualidade do ensino da rede. Então, há muitas iniciativas sendo tomadas, desde reformas na estrutura física das escolas, até o incentivo para que projetos como o Together We Can possam se desenvolver. Bom, falando um pouco mais sobre a concepção do Together We Can, nós tivemos como ponto de partida para a elaboração do programa as mudanças trazidas pela BNCC no que diz respeito à língua inglesa. Então, a base passou a reconhecer, né, a língua inglesa como uma língua franca e não mais como uma língua estrangeira. Ou seja, a língua passa a ser reconhecida não como a língua do outro, mas como uma ferramenta utilizada para a comunicação e que legitima o uso do inglês por pessoas de outras nacionalidades para que elas possam ter voz e ocupar novos espaços através do idioma. Assim, saber falar um outro idioma, em especial o inglês, pode abrir portas para que esse aluno da rede pública tenha opções mais amplas, né, de crescimento. Outro ponto que merece destaque é que na rede aqui do município nós temos uma realidade bem peculiar, que deve se repetir aí mundo afora, né, onde em algumas localidades, principalmente nas mais remotas, onde o acesso às tecnologias é mais limitado, o professor de inglês é aquele contato mais próximo que os alunos têm de alguém que fala a língua inglesa. Por esse motivo, é importante que esse profissional esteja bem preparado para exercer, né, o seu papel enquanto modelo para aqueles alunos. Então, a proposta do nosso programa é justamente dar oportunidade para que os professores da rede possam aprimorar tanto as habilidades linguísticas e técnicas do idioma, quanto pedagógicas. Para tornar essa missão mais palpável, nós inserimos no design inicial do programa algumas atividades, como o autoestudo na plataforma Lift, os desafios semanais, os encontros presenciais e remotos, englobando aí a prática oral do idioma e a troca de experiências, além da interação assíncrona e suporte via grupo de WhatsApp. Eu vou detalhar a seguir, né, as duas primeiras atividades. Bom, o Lift, Inglês Geral para Professores, é uma trilha de cursos de inglês elaborada especificamente para professores de inglês, né, pela Nova Escola. São cursos que trazem esse diferencial de serem voltados para o professor e que nós adotamos como conteúdo base para esta fase inicial do nosso programa. Então, toda a atualização técnica no idioma é realizada pelos professores através da plataforma. O acesso aos cursos do Lift é totalmente gratuito, né, e vocês podem acessá-lo pesquisando aí pelas palavras-chave Lift Nova Escola. A trilha traz os cursos por nível e de modo sequencial. E para o projeto piloto do TWC, nós incorporamos apenas o curso iniciante a 1.1, né, dentro do nosso cronograma de estudos. Já os outros cursos e níveis serão explorados nas próximas edições do programa. Outra atividade que testamos no projeto piloto foram os desafios semanais, que consistem em atividades extras que os professores deveriam realizar ao longo das semanas, com o intuito de se desafiarem mesmo a aumentar, né, o contato com o idioma. Atividades que levavam desde a construção de novos hábitos até atividades que propõem a prática das habilidades linguísticas no idioma. Aqui vão alguns exemplos dos desafios que realizamos. O primeiro, incluir o Lift dentro da programação semanal dos professores por pelo menos 10 minutos por dia. Esse foi o nosso primeiro desafio para incentivar mesmo essa construção de um novo hábito. E ao longo das outras semanas,
nós fomos incorporando outros desafios, como gravar vídeos 100% em inglês, fazer atividades de compreensão e listening, atividades pedagógicas para incentivar o uso da língua em sala de aula, através da aplicação de dinâmicas com os alunos. Fizemos também um show and tell, entre outros. Os professores recebiam um PDF ilustrado com todas as orientações e indicações de recursos para realizarem os desafios. Vamos avançando então na nossa palestra e agora eu vou compartilhar com vocês de que forma as atividades foram organizadas de modo a compor um programa de formação. As atividades propostas foram sistematizadas em forma de ciclos mensais. Cada ciclo contendo aí 4 etapas que intercalam as atividades de autoestudo e os desafios semanais, que são aí as etapas 1 e 3, com os encontros presenciais e online, realizados nas etapas 2 e 4. Nas etapas 1 e 3, o foco é no desenvolvimento das 4 habilidades linguísticas do professor, que ele mesmo realiza através da plataforma Lift, e conta com o meu apoio e dos demais colegas no grupo do WhatsApp. Nas etapas 2 e 4, que compreendem os encontros, nós reforçamos a prática da oralidade no idioma e realizamos também as formações pedagógicas. Então, à medida em que o professor atualiza seus conhecimentos e aprimora as habilidades na disciplina em que leciona, ele começa a ter mais confiança para falar o idioma e aplicar esses conhecimentos em sala de aula. Ao todo, nós realizamos 4 ciclos. Um ciclo por mês, onde a programação de cada um deles tinha como base uma unidade do curso A1.1 da plataforma Lift da nova escola. Assim, com base nesse curso, os professores puderam revisar conteúdos e aprimorar suas habilidades comunicativas, para apresentar-se e falar sobre sua comunidade, isso referente à unidade 1 do Lift, compreender agendas e diários e falar sobre rotina, referente à unidade 2, descrever lugares e dar informações sobre o local de residência, unidade 3, falar sobre países, nacionalidades e a língua inglesa no mundo, referente à unidade 4. Seguindo para o próximo ponto, eu vou falar sobre o local de realização dos encontros, que ilustra também a importância de estabelecer parcerias com outras instituições que também apoiam a iniciativa. Para os encontros presenciais, nós fechamos parceria com o Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Serrinha, o CJCC, que é uma instituição mantida pelo Estado, mas que acolheu muito bem o município. Pessoalmente, eu já tenho um histórico de parceria com o CJCC, inclusive as exposições de realidade aumentada foram apresentadas lá. Já criamos projetos juntos, fomos inclusive finalistas do Desafio de Aprendizagem Criativa, o DAC 2020. Além disso, a instituição fica localizada em uma região que é mais central para os professores, sem falar na estrutura física moderna, acolhedora, e que tem uma atmosfera que inspira a criatividade. Então não haveria lugar melhor na cidade para ser a casa do TWC. Quando não era possível realizar os encontros no CJCC, nós utilizávamos outros espaços, como o próprio auditório da prefeitura ou de outras instituições presentes no município, a exemplo da FUNASA. E nós somos muito gratos, por todas essas parcerias. Agora eu vou apresentar para vocês a equipe responsável pela execução do projeto. Então nós temos Ítalo Rangel, eu, que atuei aí coordenando as ações do programa e também como formador do Together We Can. Como suporte dentro da Secretaria de Educação, tivemos o apoio de Ingra Mariana, que é coordenadora dos anos finais, Milena Matos, que atua como formadora LI dentro da CEMED, da Secretaria de Educação, e também Érica Araújo, que é coordenadora da Educação de Jovens e Adultos. Então, esse time da secretaria foi quem viabilizou a realização do programa, principalmente dos encontros presenciais, além de facilitar o acesso à informação e dar todo o suporte técnico necessário
para a construção e realização do programa. Sem esquecer de mencionar, obviamente, a senhora secretária, Maria Bethânia, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente da CEMED, junto também com Nathalie Costa, nossa diretora pedagógica, a Valdenice Araújo, que é assessora de comunicação, né? Também o pessoal da equipe de TI e a todos da CEMED que, de alguma forma, tornaram possível a realização do Together We Can. Então, foi sem dúvidas uma super parceria também. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o programa, chegamos então à parte 2 da nossa palestra, onde vamos ver como foi a aplicação do projeto piloto e os principais desafios que encontramos ao longo desse percurso. Bom, como foram os encontros presenciais? Geralmente, os encontros apresentavam uma combinação dos elementos que eu vou enumerar a seguir. Então, nós tínhamos uma atividade dinâmica para incentivar a produção oral no inglês. Tínhamos também fatos sobre o aprendizado do idioma para provocar a reflexão. Tínhamos momentos para verificação, discussão de alguns pontos das atividades realizadas no LIFT. Dicas e técnicas para melhorar o aprendizado, né, o processo de aprendizagem no idioma. Tínhamos também momentos para a escuta ativa do professor e compartilhamento de experiências e ideias, né, oficinas e formações pedagógicas a respeito de temas relevantes para a prática em sala de aula. Então a gente percebe que os encontros eram sempre bem ricos e o feedback dos professores foram sempre muito positivos. O relato que a professora Edna Clara deu para a equipe de comunicação do município, isso lá no primeiro encontro presencial do programa, já nos deu ali um sinal de que o programa estava indo na direção correta. Acompanhe. Eu fui além do conteúdo do concurso. Eu criei essa confiança mesmo de falar mais, e quando tem uma palavra que eu posso responder para eles em inglês, aí hoje eu já prefiro responder em inglês de uma maneira bem mais natural do que antes, que eu literalmente tentava decorar. Hoje eu busco aprender mesmo e fico em casa ensaiando como é que eu vou responder para eles algumas coisas. Seguindo então, né, a duração dos encontros presenciais era de aproximadamente 4 horas, né, um turno inteiro. E os professores que tivessem aula no município no dia do encontro poderiam deixar a atividade programada para que pudessem participar das formações. Essas fotos são do primeiro encontro que nós fizemos para apresentar a proposta, né, aos professores, coletar os feedbacks e realizar os ajustes necessários antes do início do programa. Então, ainda a respeito dos encontros presenciais, eu gostaria de destacar as oficinas e formações pedagógicas que ocorreram ao longo da execução do projeto piloto e que tiveram aí a participação especial de vários profissionais, parceiros, que compartilharam seus conhecimentos com os professores da rede. Por exemplo, as diretoras do CJCC Serrinha, Lorena Ramos e Ivone Almeida, ministraram a oficina, o CJCC e a aprendizagem criativa. Então elas resgataram algumas memórias afetivas dos professores, né, da infância dos professores, e provocaram ali reflexões acerca dos processos que envolvem ensinar e aprender de forma criativa. Em outro encontro, o professor de inglês Rodrigo Guimarães, que atua no CJCC, ministrou a oficina O Ensino da LI dentro da abordagem da aprendizagem criativa, compartilhando suas experiências com o ensino da língua fora dos moldes tradicionais de ensino. Tivemos também a formadora LI do município, Milena, conduzindo a oficina Livros Paradidáticos de Língua Inglesa, apresentando a coleção e os títulos dos paradidáticos que foram adquiridos pelo município. Foram apresentadas sugestões de uso do material, tópicos relacionados a estratégias de leitura, enfim. Outro momento bem marcante foi a formação Traduzir ou Não, Eis a Questão, ministrada pela professora e tradutora Calendra Salles, que trouxe discussões relevantes a respeito de quando e como utilizar a tradução enquanto recurso pedagógico no ensino do idioma, mostrando principalmente em que momentos o uso da tradução é válido dentro de uma sala de aula e como ela se relaciona com as outras estratégias de ensino. Foram encontros assim muito ricos e que de fato contribuíram para ampliar a atuação pedagógica dos professores da rede. Bom, para os encontros online nós mudamos o formato.
A razão de existir dos encontros online era justamente para conseguirmos ter mais flexibilidade e fazer com que os professores que não poderiam estar presentes fisicamente pudessem ter opções de participação em dias e horários que fossem ali mais convenientes para eles. Os encontros online tinham um foco único, que era intensificar a prática oral do idioma, coisa que no encontro presencial acabava ficando um pouco mais comprometido, já que nós tínhamos ali outras atividades programadas. Esses encontros online tinham no máximo 4 professores, porque a ideia era criar um ambiente que fosse seguro, livre de julgamentos e que o professor se sentisse à vontade para falar, para errar, para pedir ajuda, para se sentir acolhido, sabendo que todos ali no grupo estavam compartilhando, né, do mesmo desejo de melhorar as suas habilidades no idioma. Então, em cada rodada, nós disponibilizamos ao longo aí de uma semana várias opções de dias e horários, né, nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, para que os professores conseguissem se organizar. Vamos agora entender um pouco melhor quais foram os principais desafios e como eles serviram de suporte para que o planejamento fosse sendo adaptado ao longo da execução do projeto. Um dos desafios que surgiram foi a falta de tempo relatada pelos professores. Né? Falta de tempo para realizar as atividades no LIFT dentro do cronograma proposto, por exemplo. E aí, como solução, né, nós percebemos pelos relatos que eles tinham a tendência de querer sentar por longos períodos para realizar as atividades. Então, nós meio que batemos na tecla da constância, né, de que 5, 10 minutos por dia, todos os dias, era melhor do que comprometer uma hora cheia em apenas um dia da semana. Mas aí, entendendo que a organização é algo bem pessoal, nós decidimos também reduzir o ritmo do cronograma e estender um pouco mais a duração do programa para que eles pudessem se organizar. O segundo desafio que encontramos foi a dificuldade de participar dos encontros presenciais. Nem todos os professores estavam ali disponíveis nos dias marcados. Muitos estavam em aula em outra instituição ou município. Então, nós fizemos uma rotação dos dias em que os encontros aconteciam. Então, se uma reunião aconteceu numa segunda-feira, a próxima não poderia ser mais nesse mesmo dia da semana, para dar oportunidade de participação àquele professor que já tinha outros compromissos às segundas. E logo em seguida, inserimos aí os encontros online para dar ainda mais flexibilidade a esses professores. Nosso terceiro desafio encontrado, né, diz respeito às dificuldades de realizar os desafios semanais. Apesar de muito elogiado, os desafios semanais acabavam inserindo uma atividade extra, o que acabava trazendo um estresse desnecessário aos professores. Né? Então, após coletar o feedback deles, nós pensamos inicialmente em ampliar o período dos desafios para cada 15 dias, mas nós optamos por paralisar esses desafios para que eles pudessem de fato focar na conclusão das outras atividades. Os demais problemas que encontramos ao longo do processo também estão sendo analisados e irão agora compor, né, o processo de reelaboração do programa para que ele retorne agora em 2023 totalmente repaginado e ainda mais relevante para o público-alvo. Eu vou apresentar agora algumas das mudanças que nós pretendemos fazer para 2023. Por exemplo, os cursos da plataforma Lift continuarão fazendo parte do Together We Can, porém, ele sairá do cronograma fixo, visando abrir espaço para que possamos incluir os livros didáticos e paradidáticos como conteúdo base para os encontros. A ideia é que esse material seja trabalhado primeiro com o professor, para que ele possa logo em seguida aproveitá-lo da melhor forma possível com o seu aluno. Nós sentimos a necessidade também de inserir novas oficinas envolvendo a elaboração de objetivos de aprendizagem e de planejamento, né, para que todo esse material que nós já temos à nossa disposição possa ser utilizado de forma mais assertiva para que os alunos possam alcançar os objetivos de aprendizagem. Para esta palestra, nós pedimos que os professores nos contassem um pouco sobre quais foram as suas percepções em relação ao programa e o quanto ele impactou em suas práticas pedagógicas. E é isso que vocês vão ver a seguir. Hi everybody,
Meu nome é Sonara, eu trabalho com a disciplina de inglês há quase 20 anos. Atualmente eu leciono apenas na rede municipal, na escola Mário Pociúncula, no município de Serrinha, no estado da Bahia. E nós tivemos a proposta, de uma formação, o Together We Can, que foi muito produtiva, que foi muito interessante, porque tem muito tempo que eu não me reúno com profissionais da língua, e isso nos proporcionou, além de conhecimento, uma troca de figurinhas. Nós interagíamos, falávamos das nossas dificuldades, tentávamos saná-las de uma maneira muito interessante. A cada encontro era uma novidade que tinha pra gente. Então foi muito gratificante, foi desafiador, sim, porque quando a gente fala que vai encontrar com profissionais dessa língua, a gente se cobra muito. Então, e aí, como é que será? Será que meu inglês vai estar bom mesmo? Será que eu vou ser testada? Mas foi maravilhoso. Eu sou apaixonada pela disciplina, eu gosto demais de trabalhar com essa disciplina, e mesmo depois de muitos anos de carreira, eu ainda tenho aquele desejo de passar o que há de melhor para meus alunos em termos de língua inglesa. O Together We Can possibilitou que nós, professores, pudéssemos estar praticando mais a língua inglesa, revisando conteúdos relacionados à gramática, trabalhando questões importantes para a nossa prática na sala de aula. A dificuldade com relação ao trabalho no Together We Can foi justamente conciliar os nossos estudos, os nossos horários de estudo, na verdade, com as outras atividades que são desenvolvidas pelo professor, que vão além do momento de sala de aula, que são referentes ao planejamento, à correção de atividades, à preparação de atividades, e os estudos, os horários de estudos necessários para participar do programa também tinham que estar inseridos nesse processo. Isso foi um pouco difícil. Para mim, o programa Together We Can foi o melhor programa já desenvolvido para a formação de professores no município. O que mais me chamou a atenção e o que eu mais gostei no curso foi os encontros online. A dinâmica, os conteúdos, as conversações, era tudo muito divertido e a gente se sentia muito à vontade para falar a língua inglesa, visto que muitas vezes o professor não tem a oportunidade de fazer a conversação, manter o diálogo da língua inglesa, se manter atualizado sobre vários temas em língua inglesa também. O TWC me fez ter percepções, outras percepções a respeito do ensino. Eu pude perceber que sim, era possível trabalhar com o ensino de língua inglesa dentro das escolas públicas, em especial de uma forma mais lúdica que cativasse os estudantes. Essa experiência para mim foi tão forte que eu acabei me baseando no TWC e aplicando uma oficina na minha universidade sobre a ludicidade dentro da sala de língua inglesa. Um dos encontros assim que me marcou bastante foi um encontro virtual que a gente fez, que o formador propôs, e que ele sugeriu que eu lesse um trecho de uma fábula, e eu li esse trecho, para outros colegas que estavam participando desse encontro. O professor me achou muito esforçada e me elogiou bastante, e eu saí revigorada e mais forte ainda dessa metodologia, assim, desse encontro que ele promoveu e que me deixou muito bem, assim, muito bem segura. Então, assim, nós estamos muito felizes com os feedbacks recebidos e por sabermos que o programa está, de fato, fazendo a diferença tanto no inglês deles, quanto no modo como eles encaram a disciplina de língua inglesa em sala de aula. Bom, nesta terceira e última parte da palestra, nós iremos compartilhar com vocês algumas dicas que poderão ser úteis no planejamento de futuras formações para professores. Tudo com base nas nossas experiências com o programa Together We Can. Então, a nossa primeira dica, escolha um modelo de desenvolvimento de projetos que esteja de acordo com a sua realidade, com o contexto, com os prazos, com a natureza do projeto, entre outros.
Nós decidimos, então, escrever o projeto em forma de plano de ação, né, através de uma ferramenta de gestão conhecida como 5W2H, ou 5W2H. Então, essa é uma forma de escrever projetos bem dinâmica e que facilita as alterações de percurso no planejamento durante a fase de execução do projeto. Independente da ferramenta utilizada para a elaboração do projeto, a nossa segunda dica é sempre levar em consideração as necessidades do público-alvo durante a fase de planejamento. Aqui em Serrinha, nós iniciamos a concepção do projeto a partir de alguns dados e informações que já tínhamos a respeito do público-alvo, porém nós tivemos um momento com esse público visando a validação dessa proposta inicial. Assim, nós apresentamos o projeto para os diversos atores envolvidos, coordenações gerais, coordenações escolares e principalmente para os professores. Então, todos contribuíram a partir daquela ideia inicial, trazendo suas necessidades para que o projeto pudesse atendê-los da melhor forma possível. Então, a dica número 2 está diretamente relacionada com a dica número 3, pois um erro muito comum que eu já presenciei em diversas situações é ouvir o feedback e tomá-lo como ofensa e simplesmente ignorá-lo, né? Portanto, a dica número 3 é não ignorar os feedbacks do público-alvo, pois eles constituem um elemento muito valioso que deve ser aproveitado no planejamento das ações. E uma última dica que nós achamos interessante compartilhar com vocês diz respeito ao projeto piloto, né? A sempre testar ou validar a solução junto ao seu público-alvo. No caso do programa TWC, por se tratar de uma ação de formação continuada que poderá ser incorporada de forma permanente na agenda da Secretaria de Educação, nós precisávamos aplicar o projeto piloto com o objetivo de compreender de forma ainda mais profunda quais eram as necessidades e dificuldades do público-alvo. Então é isso, pessoal. Espero que a nossa experiência com o Together We Can e as dicas apresentadas tenham inspirado vocês de alguma forma para que outras soluções educacionais possam ser desenvolvidas de forma mais humana e que tenha, de fato, o público-alvo como centro das atenções. Caso queiram ficar por dentro das próximas fases do Together We Can, sigam a página do programa no Instagram, no @twc.sha, e em breve eu estarei reativando também o meu perfil, o it.rangel, para que a gente possa trocar ainda mais experiências. Então, qualquer dúvida, podemos continuar dialogando aqui na seção de comentários. Obrigado a todos que acompanharam a palestra até aqui e agradeço mais uma vez ao Instituto de Desenho Instrucional pela oportunidade de compartilhar mais uma experiência com vocês.